Olá, pessoal. Quando o calendário acadêmico foi interrompido, né, nós já tínhamos falado de tabela hash e vocês estavam desenvolvendo, né, o trabalho prático de tabela hash. Assim, nessa primeira quinzena de atividades não presenciais, nós vamos usá-la para revisar um pouco, né, sobre tabela hash e para vocês concluírem, então, o trabalho prático que tinha iniciado. Então, esse é o objetivo da nossa primeira quinzena de atividades pedagógicas não presenciais. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma breve revisão, né, sobre tabelas hash e vou fazer um outro videozinho falando sobre o trabalho, né, e o tempo de dedicação de vocês essa semana vai ser para essa semana e na próxima para finalizar, então, o trabalho de tabela hash. Então, vamos lá. As estruturas de dados que nós tínhamos visto antes, elas tinham uma busca sequencial ou binária, né? Então, por exemplo, nós vimos lista encadeada. Na lista encadeada, a busca numa lista encadeada, ela é linear, né, sequencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no pior caso você vai passar pelos N elementos da lista. Por exemplo, se eu tivesse uma lista encadeada, estivesse procurando aqui pelo elemento 4, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o primeiro elemento da lista e verificar, é o 4? Ah, não, não é. Se não é, eu vou para o próximo. Se não é, eu vou para o próximo. Até achar o elemento que eu estou buscando. Isso quer dizer que no pior dos casos eu ia ter que fazer N comparações, né, considerando N sendo o número de elementos da lista. Por isso a gente diz que a busca numa lista encadeada ela é O de N. Né? Em uma árvore binária, nas árvores binárias, você tem aquela propriedade de que a partir da raiz, a direita só tem elemento maior que a raiz, a esquerda só tem elemento menor do que a raiz. Então, a cada comparação, se a árvore estiver balanceada, a cada comparação você tem a diminuição da sua busca pela metade, né? Então, por exemplo, se eu estou procurando 4, eu comparei com 8. 4 é menor do que o 8. Então, o 4, se estiver na estrutura, vai estar à esquerda. Então, eu já elimino todos os elementos da direita. Essa árvore aqui não está balanceada, mas se ela estivesse, a gente eliminaria mais ou menos a metade, né, aproximadamente a metade dos elementos ao fazer essa comparação. Então, se a cada comparação a gente elimina a metade, né, se a árvore tiver n elementos, a gente vai ter que fazer log de n, log na base 2 de n comparações. Né? Por isso, nós dizemos que a busca na árvore binária ela é O de log de n na base 2. Né? Ela é uma busca, ela tem tempo, né, complexidade logarítmica. Ok, então o nosso objetivo agora é ver uma estrutura de dados que nos desse um acesso mais rápido, um acesso direto ao elemento. Por exemplo, se eu tenho um vetor, eu acesso diretamente o elemento que eu quero sabendo o índice dele. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o índice 4 desse vetor aqui, o acesso é direto, né? Eu não tenho que sair varrendo a partir do primeiro elemento até chegar no elemento do índice 4. Né? Então, se eu quisesse acessar o número 20, se eu soubesse que o índice do 20 nesse vetor é o índice 4, seria simplesmente acessar o vetor de índice 4, né? E aí o acesso ao quarto elemento, ao sétimo ou ao primeiro não varia, né? É sempre um tempo fixo. Né? Ou seja, a gente teria uma busca aí de tempo constante. Levando para nosso linguajar lá de complexidade de algoritmo, seria uma busca O de 1, né? Por ser tempo constante. Ok? Mas o grande desafio, então, passa a ser como relacionar o elemento com o índice. Né? E essa é a ideia da tabela hash. Por exemplo, o jeito mais comumente utilizado é você pega o tamanho do vetor, né? Aqui nesse vetor, por exemplo, tem tamanho 8, e para calcular o índice, onde você vai armazenar o elemento, você pega a chave de busca desse elemento, que no caso aqui é o 20, e faz o resto da divisão inteira dele pelo tamanho do vetor. No caso aqui, então, eu pego 20 e faço o resto da divisão inteira de 20 por 8. Ora, 20 dividido por 8 dá 2, 2 vezes 8, 16, sobram 4. Então,
Isso quer dizer que quando eu for armazenar o elemento cuja chave de busca é 20, eu vou armazená-lo na posição 4. Com isso, na hora que eu for buscar o 20, eu só vou fazer o processo oposto. Opa, o resto da divisão inteira de 20 por 8 é 4. Então eu vou olhar o elemento que está na posição 4 para ver se é o 20. Se for, eu achei. Se não for, ele não está aí. Então, o objetivo da tabela hash é você ter buscas em tempo constante. A gente vai ver que não é bem assim, porque você tem problemas de colisão e tal. Mas no melhor dos casos, a busca é sempre tempo constante. Então, por exemplo, se eu quiser procurar pelo 11 nessa tabela aqui, eu vou fazer o quê? Resto de 11 por 8 é 3. Então eu vou vir aqui no índice 3 e procurar. Ah, ele está aqui. Se eu quiser procurar pelo 45, resto de 45 por 8 é 5. Vim aqui na posição 5, opa, a posição 5 está vazia, então 45 não está aí. Então, o que acontece é que a gente passa a ter uma busca em tempo constante, né? É muito mais eficaz do que uma busca em listas ou mesmo em árvore, né? Só que o grande problema que nós temos é que normalmente a chave de busca ela tem um espaço de chaves muito grande. O que é isso? A quantidade de possíveis valores é muito grande. Então, por exemplo, suponha que a gente vai fazer uma busca por nome. A gente vai guardar dados de pessoas e fazer uma busca por nome, ok? E suponha que o nome das pessoas tenha 32 caracteres. Então, com 32 caracteres, nós temos 2 elevado a 160 combinações possíveis, né? Então, se a gente fosse fazer um vetor de forma que cada possível nome teria um índice nesse vetor, a gente teria que fazer um vetor de 2 elevado a 160 posições. Qual o problema? O problema é que, além de ser um vetor muito grande, a maior parte ou grande parte dessas posições nunca seriam utilizadas. Porque há combinações de caracteres que nunca vão formar o nome de uma pessoa e teria uma posição nesse vetor só para esse nome que nunca seria utilizado. Então, com isso, a gente teria um desperdício de espaço muito grande. Então, qual que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é mapear um espaço de chaves enorme num espaço de vetor relativamente pequeno, né? Para isso, a gente usa a função hash, né? A função hash, então, o que ela faz? Ela transforma a sua chave de busca num código hash. O código hash, na verdade, é o índice que vai indexar, né, que vai te falar onde estaria esse elemento na sua tabela hash. Então, ao invés de usar a chave de busca para indexar, a gente vai usar o código hash, que é esse código calculado por essa função hash, né? Então, vamos... a função hash, então, é o método pelo qual você transforma chave, né, de pesquisa em um endereço na tabela, em um índice na tabela. A ideia é que essa função seja fácil de computar, né, e que ela consiga distribuir as chaves de uma forma equiprovável na tabela, ou seja, de forma que a probabilidade de um elemento qualquer cair em um índice da tabela seja igual a dele cair em qualquer outro índice, né? Então, com isso você teria uma distribuição uniforme na tabela. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. O que é importante vocês entenderem agora é nós temos uma chave de busca, essa chave passa por uma função, que é a função hash, para gerar o hashcode, que é o índice que a gente vai usar para acessar a tabela hash, que no final é como se fosse um vetor, né? Então, por exemplo, suponha que nós vamos guardar dados de alunos, a gente poderia usar a matrícula como chave de busca. A função hash vai fazer o quê? Vai pegar essa matrícula e, com base na matrícula, a gente vai calcular um índice, que é o índice onde os dados desse aluno vão ser armazenados dentro da tabela. Ok? Então, a gente tem as chaves de buscas, a função hash, e com a função hash aplicada à chave de busca, a gente calcula o hashcode. Um problema que a gente pode ter na função hash é que algumas vezes a chave de busca não é um número natural, né? E o hashcode tem que ser um número natural porque ele vai ser um índice de um vetor. Então, quando a chave de busca não é um número, a gente tem que de alguma forma transformar isso em um número para gerar o hashcode. Então, por exemplo, suponha que a gente vai fazer
a tabela hash de aluno, só que vamos usar o nome do aluno como chave de busca. Então, se o nome do aluno é João, com base no nome dele, ou seja, com base no nome João, eu tenho que calcular em qual índice da tabela eu vou guardar os dados do João. Então, eu tenho que, de alguma forma, transformar esse conjunto de caracteres, né, esse nome João, em uma chave inteira. Uma forma de fazer isso é usar o código ASCII, né, de cada letra do nome. Aí você pode somar esse código ASCII ou usar uma estrutura posicional, como que a gente fez aqui. Ó. Você pega, por exemplo, o primeiro elemento, você pega só o código ASCII dele. O segundo, você pega ele multiplicado por 128. Por que por 128? Porque a tabela ASCII tem 128 possíveis valores. Aí o terceiro você multiplicaria por 128 ao quadrado, o quarto por 128 ao cubo, e somaria tudo no final. Enfim, o fato é, se a chave não é numérica, você tem que de alguma forma transformar essa chave num valor numérico, né? Então, qual que é a ideia, né? O ideal é que a sua função hash ela pegue cada chave e leve em um índice. Se você tiver uma função hash que leva várias chaves para um índice só e deixa vários índices vazios, isso é muito ruim, tá? Agora, o que normalmente ocorre, que é aceitável, é que você tenha uma distribuição que não seja uniforme, né? Ou seja, algumas chaves vão ter mais elementos, outras menos, mas que ela tenha um mínimo aí de equilíbrio, né? A função hash mais utilizada, e é a que eu os orientei a utilizar no trabalho, é o resto da divisão inteira. Qual que é a ideia da função hash, resto de divisão inteira? Foi até o que a gente falou no primeiro exemplo, né, dessa apresentação. Então vamos supor que a gente tem uma tabela hash com tamanho m, ou seja, eu tenho m índices nessa tabela. Então qualquer valor, qualquer chave de entrada, eu tenho que transformar num número entre 0 e m-1. Por quê? Porque os índices da minha tabela vão estar entre 0 e m-1, já que ela é uma tabela de tamanho m. Né? A indexação no C é sempre entre 0, né, e o tamanho do vetor menos 1. Então, qual função matemática que pegaria um número qualquer e transformaria esse número em um número entre 0 e m-1? É simplesmente você pegar o resto da divisão inteira desse número por m. Então, por exemplo, se o tamanho da minha tabela é 20, eu vou querer que minha função hash gere um número entre 0 e 19. Então, o que eu faço? Eu pego minha chave de busca e pego o resto da divisão inteira dele por 20, que isso vai me gerar um número entre 0 e 19. Então, é uma função muito simples, rápido de calcular, né? Então, por isso, é a função que é a mais utilizada e é a que a gente vai utilizar no trabalho aí para implementar a tabela hash. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Vamos supor que nós tenhamos uma tabela hash com tamanho 1001, né? Então, ela tem 1001 índices. Se ela tem 1001 índices, eu quero gerar, então, através da chave de entrada, eu quero gerar um índice entre 0 e 1000, né? E eu vou fazer isso como? Fazendo o resto da divisão inteira da chave por 1001. Então, por exemplo, se minha chave de busca for 1030, 1030 dividido por 1001 vai dar 1 e sobra 29. Então, o meu hash code vai ser 29. Se minha chave de busca for 839, por exemplo, 839 dividido por 1001 vai dar 0 e sobra 839. Então, se minha chave de busca é 839, o meu hash code também é 839 e por aí vai, né? Um problema que a gente tem, na verdade não é nenhum problema, é uma característica, né, da tabela hash, é que, como a gente quer mapear um conjunto grande de possibilidades em um vetor com uma quantidade de índices menor, vai eventualmente, ou muito provavelmente, acontecer de você ter chaves diferentes sendo mapeadas para o mesmo índice. Quando isso acontece, é o que a gente chama de colisão. Então a colisão acontece quando você tem duas chaves que a gente chama de chaves sinônimas. O que são chaves sinônimas? São chaves de buscas diferentes que são mapeadas para o mesmo hash code, ou seja, para a mesma posição.
Por exemplo, vamos voltar aqui ao exemplo da nossa tabela com 1001 posições. A gente tinha mapeado, a gente tinha visto que a chave 1030 vai ser mapeada para o índice 29. Por quê? Porque o resto da divisão inteira de 1030 por 1001 é 29. Né? 1030 dividido por 1001 vai dar 1 e sobra 29. Se eu quiser acrescentar nessa mesma tabela a chave 2031, o que eu vou fazer? Resto da divisão de 2031 por 1001, ó, 2031 dividido por 1001 vai dar 2, né? 2 vezes 1001 vai dar 2001 e sobram, desculpa, 2 vezes 1001 vai dar 2002, para chegar no 31 sobram 29. Então note que o hash code de 1030 e de 2031 neste caso, ambos são 29, ou seja, se eu fosse armazenar esses dois elementos nessa hash table, nessa tabela hash, os dois seriam armazenados no índice 29, ou seja, aí eu teria uma colisão. Né? Então, para tratar a colisão, existem alguns algoritmos, né, de tratamento de colisão. Os que nós vamos ver aqui, o que nós vamos trabalhar, né, vocês vão implementar no trabalho de vocês, são esses dois, né, o endereçamento fechado e o endereçamento aberto com hash linear. Então vamos lá. A ideia do endereçamento fechado é que em cada índice da sua hash table você tem uma lista encadeada. Né? Então, é como se você tivesse um vetor de listas. E aí, qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem é que, se você tiver apenas um elemento na lista, o acesso vai ser instantâneo, né? Você vai ser O de 1. E se você tiver mais elementos, a sua busca linear vai ser feita só em cima dos elementos que tem aquele mesmo índice, ou seja, só em cima dos elementos sinônimos. Você não precisa mais buscar na lista inteira. Então, por isso, o desempenho de uma hash desse tipo costuma ser muito melhor do que o desempenho de uma lista. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Né? Vamos supor que a gente tenha uma hash table de 5 posições, né? Então os índices dela variam de 0 a 4. Se eu for colocar o número 20 nessa lista, eu estou usando sempre como função hash o resto da divisão inteira. Né? Então o que eu vou fazer? O resto da divisão inteira de 20 por 5 é 0. Então o 20 vai ser armazenado aqui, ó, na posição 0. Né? Se eu for armazenar o 18, o resto de 18 por 5 é 3. Então os 18 seriam armazenados aqui na posição 3. Se eu for armazenar um novo elemento, 25, por exemplo, o resto de 25 por 5 também é 0. Então, eu teria uma colisão com 20. O que eu vou fazer? Eu vou inserir ele após o 20 na minha lista de elementos que eu tenho aqui na posição 0. Né? Então, o que acontece? Note, se eu estivesse usando uma lista linear, eu teria esses 3 elementos tudo numa lista só. Como eu estou fazendo um hash fechado, na verdade, eu tenho aqui em cada índice do vetor uma lista, né? E aí se eu for procurar, por exemplo, pelo elemento 18, eu vou achar ele logo de cara nessa lista aqui. Eu só vou calcular o módulo dele por 5, vai dar 3. Eu vou chegar aqui, ele já é o primeiro elemento da lista. O 20 é a mesma coisa. O 25 é que eu teria que percorrer o 20 para chegar no 25, porque eles são sinônimos. Mas se eu estivesse procurando, por exemplo, pelo elemento 6, o resto da divisão inteira de 6 por 5 é 1. Chegaria aqui direto na posição 1, não está aqui. Né? Se eu estivesse procurando pelo elemento, sei lá, 37 por 5, o resto é 2. Eu já chegaria aqui e veria que não está aqui. Já se eu tivesse uma lista ordenada, para eu chegar à conclusão de que o 37 não estava nessa lista, eu ia ter que varrer a lista todinha. Então essa é uma vantagem. Né? Então, porém, a gente tem um problema. Se a nossa função hash mapear a maioria das entradas, ou enfim, grande parte das entradas para uma mesma posição, a gente pode chegar no absurdo de ter praticamente uma busca sequencial, uma busca linear. Por exemplo, nessa tabela aqui, ó, nós inserimos 8 elementos, dos 8, 6 ficaram no índice 0. Então, quando eu for buscar por um elemento que estiver nesse índice 0, ou que for mapeado para o índice 0, mesmo que ele não esteja, eu vou ter que fazer uma busca sequencial nesses 6 elementos aqui. Né? Então, no pior dos casos,
a busca numa hash desse tipo acaba sendo O de n. Mas esse pior caso só vai acontecer se todos os elementos forem mapeados pelo mesmo índice, o que provavelmente não vai acontecer, já que a gente vai definir uma hash function, né? A gente vai considerar os dados que nós estamos trabalhando e vamos tentar definir uma hash function que minimamente distribua isso com alguma uniformidade, né? Mas sim, no pior caso, se você der o azar de só seus elementos serem armazenados todos no mesmo índice, você vai ter uma busca sequencial, né? Então, agora, saímos desse caso aqui, né, que é onde nós tínhamos uma busca praticamente sequencial, e viemos para um outro caso aqui, por exemplo, que está bem equilibrado, a distribuição está bem uniforme. Então, note que neste caso aqui nós temos 8 elementos, mas no pior dos casos, que seria os casos do índice 3 e 4, para achar um elemento ou para falar que o elemento não existe, você teria que fazer duas comparações, né? Então, resumindo, uma hash de endereçamento fechado, ela pode ser implementada utilizando, então, um vetor de listas. Então, cada posição do vetor vai ter uma lista, você calcula, através da sua função hash, qual é o índice do elemento que você está querendo inserir e insere o elemento na lista correspondente, né? A outra opção, que é o hash linear aberto, ela consiste em procurar uma posição vazia depois de um endereço base da chave. Vamos lá. O que é a ideia aqui do hash linear aberto? Vamos supor que a gente tem uma tabela hash. Vamos lá, no hash linear, para começar, né, no hash aberto, desculpa, os elementos, enquanto no hash fechado, cada posição do vetor a gente teria uma lista de elementos, no hash aberto não. No hash aberto, cada posição da minha tabela tem um elemento apenas, né? E aí, como que a gente trata então? Se cada posição tem só um elemento, como que eu vou tratar a colisão? A ideia é a seguinte, vamos supor essa nossa hash aqui. Nessa hash nós temos 8 posições, né? Então, eu vou usar como função hash o resto da divisão inteira por 8. E vamos, então, o 64 foi armazenado na posição 0, porque 64 dividido por 8 dá 8 e sobra 0. O 11 está na posição 3, por quê? Porque o resto de 11 por 8 é 3. O 20 está na posição 4, por quê? 20 dividido por 8 dá 2, né, e sobra 4. E o 7 está na posição 7, porque o 7 dividido por 8 dá 0 e sobra 7. E aí vamos supor que eu queira armazenar agora o elemento 27 nessa tabela. Ora, o resto de 27 por 8 é 3. Então a posição que eu armazenaria seria essa aqui. Só que essa posição já está ocupada com 11. Então o que ele faz? Ele verifica que a posição está ocupada e vai para a próxima. Ou então, ao invés de armazenar na 3, vou armazenar na 4. Só que a 4 também já está ocupada com 20. Então o que ele faz? Vai para a próxima e vai acabar armazenando 27 aqui, na posição 5. Né? Então essa é a ideia do hash linear aberto. Você calcula o índice onde você vai armazenar o elemento. Se essa posição onde você vai armazenar estiver ocupada, você vai indo para a próxima até achar uma posição desocupada e coloca o elemento nessa posição desocupada, né? Então, um outro exemplo aqui, ó, a gente tem aqui essa hash de tamanho 13, né, e vamos armazenar esses elementos aqui, ó, 52, o 52, resto de 52 por 13 é 0, então 52 escolhe na posição 0. Agora vou armazenar o 78. O resto de 78 por 13 também é 0. Então, ao invés de armazenar na posição 0, eu armazenei na 1. O resto de 48 por 13 é 9. Então, armazenei na posição 9. O de 61 também seria 9. Então, como a 9 está ocupada, eu armazenei na 10. O 81, o resto de 81 por 13 é 3. O resto de 120 por 13 também daria 3. Então, ao invés de armazenar na 3, que já estava ocupada, eu fui para 4. O 79, note, o 78 era para estar armazenado na posição 0. Só que como o 0 estava ocupado, eu armazenei na 1. O 79, por sua vez, era para armazenar na 1, mas a 1 já está ocupado com o 78. Então ele vai parar na 2. Né, e por aí vai. O 121 aconteceu a mesma coisa. Né, o 121 era para estar na posição 4. Só que a posição 4 já está ocupada com 120. Só que o 120 era para estar na 3. Mas o 81, que era para 3, também já estava lá e por aí foi. Né? Então,
a gente sempre resolve a colisão indo para a próxima. Veja esse caso do 92 aqui, olha. O 92, o resto de 92 por 13 dá 1. Então o 92 era para ser armazenado na posição 1. Só que a 1 já está ocupada. Aí eu tentei a 2, que já estava ocupada. Aí eu tentei a 3, que já estava ocupada. Tentei a 4, já estava ocupada. Tentei a 5, já estava ocupada. A 6. Acabou que o 92 foi armazenado então na posição 6. Né? Então o que, que a gente nota? Quanto mais cheia estiver a tabela, obviamente, maior a chance de colisão. Né? Um problema que a gente vai ter nessa hash aberta linear é a questão da exclusão, né? Por quê? Vamos lá. Antes da exclusão, vamos pensar na busca, né? Vamos supor agora que eu esteja procurando pelo elemento 92. Como que eu vejo se o elemento 92 está nessa tabela? Eu vou fazer, qual que é o resto de 92 por 13? O resto de 92 por 13 é 1. Aí eu venho na posição 1. Mas não é o 92 que está aqui. Eu posso concluir, então, que o 92 não está na tabela? Não, eu não posso concluir. Por quê? Porque pode ter havido colisão e ele foi para frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a posição da frente até eu achar ou o elemento que eu estou procurando ou uma posição vazia. Entenderam? Então, o que acontece? Se eu for procurar o 92, o 92 daria na posição 1. Ele não está na posição 1. Eu tenho que procurar na 2, na 3, na 4, na 5, na 6... Até aí eu achei ele na 6. Beleza. Mas vamos supor que eu estivesse procurando o elemento 18. Qual que é o resto de 18 por 13? O resto de 18 por 13 é 5. Então eu viria aqui na posição 5. É o 18 que está aqui? Não. Então eu vou para a próxima. É o 18 que está aqui? Não. Então eu vou para a próxima. Opa, a próxima está vazia. Então eu chego à conclusão que o 18 não existe nessa tabela. Ok? Então, o mesmo mecanismo que a gente usa para incluir, que é se deu colisão, vai para a próxima até achar uma vazia, na busca é a mesma coisa. Eu calculo o índice hash em que estaria o elemento. Se ele não estiver, eu vou para a próxima até achar uma vazia. Se eu achar uma vazia, é porque o elemento não existe na minha hash aberta. Só que isso nos traz um problema de remoção. Por exemplo, vamos supor essa nossa hash aqui. Essa nossa hash aqui ela tem 7 posições, né? E aí, na hora que eu for inserir o número 27, o resto de 27 por 7 vai dar 6. E aí eu inseri o elemento nessa posição aqui. E aí... Por 7... não, desculpa, viajei. Essa minha hash tem 8 posições. Então vamos lá, desculpem. Eu tenho uma hash aqui com 8 posições. Então eu vou inserir o elemento 27. O resto de 27 por 8 vai dar 3. Então onde que eu inseriria o 27? Aqui é o índice 0, 1, 2, 3. Eu inseri o 27 aqui, onde está o 11, mas já está ocupado. Então o que eu faço? Vou para a próxima, que já estava ocupado com 20. O que eu fiz? Fui para a próxima. E aqui está o 27. Ou seja, o 27 que era para ser armazenado no índice 3 acabou sendo armazenado no índice 5, sem problema nenhum. Se eu for buscar o 27 agora, o que vai acontecer? É exatamente essa mesma coisa. Se eu for fazer a busca pelo 27, eu vou calcular, o índice vai dar 3, eu vou chegar no índice 3 e está ocupado com 11, não é, eu vou para o próximo, está ocupado com 20, não é, vou para o próximo, opa, achei o 27, ok? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queira remover o item 20, como que eu vou remover o 20? Eu vou fazer as contas, né, o resto de 20 por 8 dá 4, então vou vir aqui direto na posição 4, é o 20 que está aqui, beleza, eliminei o 20. O problema é que se agora eu fizer uma busca pelo 27, o que vai acontecer? Resto de 27 por 8 é 3, então vem na posição 3, está o 11. É o 27? Não. Então o que eu faço? Eu vou para a próxima. A próxima está vazia. Se está vazia, o que eu faço? Eu interrompo a busca. E aí eu vou falar que o 27 não está na minha tabela, mas o 27 está. O que aconteceu é que quando eu inseri o 27, essa posição estava ocupada. E agora não está mais. Então, isso nos mostra que a gente tem que ter um tratamento especial na hora de remover elementos numa hash aberta. E qual é a ideia então? A ideia para contornar esse problema é você manter um atributo, né, um campo
qualquer, onde você vai guardar o status dessa posição da tabela. Você vai guardar o status falando se essa posição já esteve ocupada e o elemento foi removido, ou se não, essa posição nunca esteve ocupada. Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo aqui, o 27 já está inserido ali. Na hora que eu remover o 20, eu vou remover o 20, mas vou marcar o atributo como essa posição já esteve ocupada. Por quê? Porque agora, na hora que eu for fazer a busca, eu vou olhar, vou cair no índice 3, vou olhar, é o 27? Não, vai para a próxima. A próxima não tem nada, ela está vazia, mas já foi ocupada. Se ela já foi ocupada, eu não posso terminar a busca aqui, porque pode ser que o 27 ainda esteja para frente. E aí eu continuo a busca e acho o 27 na frente. Então, quando a gente for implementar a hash aberta, a gente tem que lembrar de ter um atributo para cada posição, além de ter o elemento que a gente está armazenando na posição, eu tenho que ter um atributo que me mostre o status dessa posição. O status dessa posição pode indicar que ela está ocupada, ou no caso dela estar vazia, ela tem que me indicar se ela sempre esteve vazia ou se não, ou se ela já foi ocupada e agora está vazia. Por quê? Porque na busca, se ela já foi ocupada e está vazia, eu tenho que continuar a busca. Mas na hora de inserir um elemento, não. Por exemplo, se eu for inserir o elemento 19 aqui, o resto de 19 por 8 dá 3. Então o 19 seria armazenar na posição 3. Eu vou chegar aqui e falar, opa, essa posição já está ocupada com 11. Então eu não posso inserir o 19 aqui, vou para o próximo. Essa posição está ocupada? Não, ela está vazia. Então eu vou inserir o 19 aqui. Então assim, essa posição aqui, essa posição 4, se eu for considerar para busca, é como se ela tivesse ocupada, né? Para busca eu não posso parar a busca aqui, eu tenho que continuar buscando para frente. Mas para inserir um elemento é como se ela estivesse vazia, eu vou inserir um elemento aqui. Então não basta você controlar se a posição está vazia ou ocupada, você tem que controlar também se ela já foi ocupada ou não. Porque se já foi ocupada, para critérios de busca, e apenas de busca, você não para nela, é como se ela estivesse ocupada. Já para inserção de novo elemento, o fato de já ter sido ocupada não influencia, é como se ela estivesse vazia e você insere um novo elemento aqui. Ok? E por fim, o último problema que nós temos aí na hash aberta e que nós temos que resolver é a questão da expansão, né? Na hash fechada, o que acontece? Hash fechada, cada índice é uma lista, e aí você vai inserindo elementos naquele índice, e enquanto você tiver memória, você vai alocando dinamicamente um novo elemento e vai inserindo como a gente fazia com lista, né? Por quê? Porque cada índice da hash é uma lista, na hash fechada. Na aberta não é assim. A hash aberta, em última instância, é um vetor, né? Em cada posição tem um elemento e tem também o flagzinho falando se ela já foi ocupada ou não. Então vai chegar num momento em que todas as posições da hash estão ocupadas. Por exemplo, essa hash aqui ó, só tem uma posição aberta. Na hora que essa posição ocupar, se eu for inserir alguém, o que vai acontecer? Eu vou olhar, está ocupado, está ocupado, está ocupado, vou ficar rodando em círculos, né? Vou fazendo uma busca circular aqui e vai estar sempre tudo ocupado. Então, a ideia é que quando a hash fica muito cheia, até para evitar um número de colisão muito alto, você expanda a hash, né? Então, normalmente, o que a gente usa? A gente define o que a gente chama de load factor. O que é o load factor? O load factor é um valor que vai definir o percentual de ocupação da hash para você expandir a hash. Então, por exemplo, suponha que meu load factor seja 50%. Isso quer dizer o quê? Quando minha hash estiver 50% ocupada, eu vou aumentar o tamanho dessa hash. Então vamos lá, vamos visualizar. Então, suponha aqui que a gente tenha essa nossa hash aqui. Essa nossa hash tem tamanho 7, né? E eu inseri aqui o número 34, inseri o número 40, inseri um número qualquer que estava aqui, depois eu excluí o cara que estava aqui, então essa posição aqui está vazia, incluí o 11. E se a gente estiver usando aqui um load factor de 50%, ora,
50% de 7 é 3,5. Isso significa o quê? Na hora que eu tiver 4 elementos na minha hash, eu vou querer expandir a hash, ok? Então, na hora que eu inseri aqui o 95, que ele foi o quarto elemento, por que o quarto? Porque, lembrem, essa posição aqui ela não está ocupada. Já teve alguém aqui e eu excluí, eu só marquei porque na busca, né, eu tenho que considerar que já teve alguém aí para não correr o risco de dar um resultado errado na busca. Então, na hora que eu inseri o 95, ele foi o quarto elemento, eu passei do meu load factor, eu passei de 50% de ocupação. Então, com isso eu tenho que expandir. Para expandir, você tem que definir como você vai fazer a expansão. Você pode, por exemplo, dobrar o tamanho da hash, ou você pode aumentar uma determinada quantidade. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, a gente está aumentando em 6. Né? Então, eu tinha uma hash de 7 posições, eu vou transformar ela numa hash de 13 posições. Ok? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de expandir a hash é que quando você aumenta o tamanho dela, você pode alterar também, você vai alterar o hashcode dos elementos. Por exemplo, o 34. Quando o tamanho da minha hash era 7, essa aqui está errado, né? Enfim, vou ter que rever. Tá, vamos lá, vamos voltar aqui então, agora com o exemplo correto. Então, eu tinha minha hash aqui de tamanho 7, né? Nessa hash de tamanho 7 eu tinha o elemento 35 aqui na primeira posição, porque resto de 35 por 7 dá 0, ela ficou na posição 0. O resto de 42 por 7 também daria 0, só que o aqui já estava ocupado, veio para cá. Essa posição que já esteve ocupada, mas a gente já apagou. Aqui na posição 3 está o 10 e na última posição está o 13, porque o resto de 13 por 7 dá 6, então ele vai parar aqui no índice 6, né? Índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na hora que eu expando a minha hash vem para o tamanho 13, eu vou ver que os índices mudam. Por exemplo, o índice do 35 não vai ser mais o 0. Por quê? Porque o resto de 35 por 13 vai dar 26, né? 2 vezes 3, 26, sobra 9. Então, o índice do 35 não vai ser mais 0, vai ser o 9. Então, eu tenho que recalcular os índices de todos os elementos da minha hash na hora que eu expando a hash. Então, vamos lá, né? Então, o resto de 35 por 13 vai dar 9, né? Então 35 vai sair da posição 0, que ele estava aqui, para ir para a posição 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O resto de 42 por 13 vai dar 0. Então 42 vai sair da posição 1, que ele estava aqui, e vai para a posição 0. Né? Ele sai da posição 1, vai para a posição 0. Essa posição aqui já tinha sido apagada, então eu ignoro. O 10, o resto de 10 por 13 é 10. Né? Então ele vai sair aqui da posição 4 e vai para a posição 10. Essas duas posições aqui estavam vazias, então são ignoradas. E o 13, o resto de 13 por 13 é 0. Então ele vai sair daqui e viria para a posição 0. Só que a posição 0 já está ocupada, então o que ele vai fazer? Ele vem para a posição 1. Então na hora que eu expando a hash, eu crio a minha hash nova. Depois que eu crio minha hash nova, eu tenho que pegar elemento por elemento das posições que estavam ocupadas na minha hash antiga e recalcular a posição dele na nova, copiar ele para a nova, né, para só depois então apagar a minha hash antiga. Né. Então, quanto à expansão, o que a gente tem que pensar? A gente tem que decidir quando expandir a tabela. Né. O quando expandir, o que define é o que a gente chama de load factor. O load factor normalmente é um valor que você vai definir de acordo com o tipo de problema que você tem. Quanto menor for o load factor, por exemplo, você colocar para expandir a cada vez que 10% da sua tabela estiver cheia, você vai ter menos conflito na sua tabela. Por outro lado, você vai ter mais processamento de expansão, porque cada vez que dá 10%, ela já vai ter que expandir, né? E
No mais, você vai ter mais desperdício, né, de espaço, porque você vai ter uma tabela ocupada e só vai, uma tabela inteira alocada e só vai ocupar 10% dela cada vez, né. Já se você coloca um load factor muito grande, por exemplo, load factor de 99%, o que vai acontecer é que vai chegar um ponto que sua tabela vai estar muito cheia, você vai ter colisão, um número muito grande de colisão, né? Mas, por outro lado, você vai ter aproveitamento de quase todas as posições da tabela e você vai expandir muito poucas vezes, né? Porque só quando ela estiver cheia que você vai expandir. Então, é tudo uma questão de caso a caso, você vai ter que verificar, né, qual o tipo de problema que você tem para definir aí o load factor e a forma de expansão na sua tabela. Mas o que é importante notar é isso aqui, que toda vez que expandir, você tem que recalcular as posições dos elementos na tabela. Então, como conclusão, né, o que a gente vê é que você tem que escolher bem a função hash, né, porque se você tiver uma função hash que coloca muitos elementos no mesmo índice, você vai ter um número muito grande de colisões e, como consequência, a busca no final vai ser praticamente uma busca linear, né? Você tem que decidir o algoritmo que você vai usar para tratar as colisões, se vai ser a hash aberta ou a hash fechada. Você tem que definir um tamanho inicial da sua tabela. A questão do tamanho da tabela também é aquela via de mão dupla, né? Quanto maior for a tabela, menor a sua chance de colisão, né? E no caso da tabela aberta, né, menos vezes você vai ter que fazer expansão, né? Vai demorar mais tempo você ter que fazer expansão. Em contrapartida, você vai ter uma alocação de memória mais ineficiente, né? Você vai ter uma memória grande alocada com pouca memória ocupada. Então, você tem que medir essas coisas. O fato é que, quando você não conseguir achar uma função hash boa, não conseguir definir um load factor que seja legal, pode ser que fique mais eficiente você utilizar a árvore binária balanceada do que tabela hash. Então, assim, o próximo tópico que nós vamos estudar aqui vai ser exatamente as árvores balanceadas. A gente não vai falar de árvore tudo de novo, porque vocês já viram estrutura de dados, mas a gente vai focar no algoritmo de balanceamento, né, no AVL. Né? Então, para a próxima quinzena, né, é isso que a gente vai trabalhar. O algoritmo de balanceamento de árvore, nós vamos implementar esse mesmo trabalho que vocês estão implementando em hash, agora usando árvore AVL. Bom, pessoal, é isso, né? Eu vou fazer mais um vídeo agora só dando mais dicas sobre o trabalho, né? Relembrando o que é o trabalho, né? Para a gente fechar, então, os vídeos dessa quinzena.